Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente começa hoje. As pessoas já estão acostumadas com o nosso programa, mas hoje com um nome diferente, é o Café com Saúde, porque a gente vive na terra do café, a gente toma café, a gente exporta café, a gente gosta de café, e aí esse nome é bem sugestivo para nós aqui da Módulo FM. E eu tenho o prazer de receber o Dr. Leandro, que é o nosso titular do programa aqui, o Café com Saúde, e também hoje pela primeira vez o Atos Yuri. Tô até colando aqui para não errar seu nome, né? Para não dar cacofonia. Mas assim, Leandro, um prazer receber. Eu quero que você faça as honras da casa. Oi, pessoal. Oi, ouvintes da Módulo. Estamos aqui, né, num Café com Saúde, para tomar um cafezinho gostoso com vocês e bater um papo sobre saúde, né? Com informação de qualidade nessa rádio que só tem gente feliz, né? Nós temos aqui hoje o Dr. Atos, um colega querido, ginecologista, obstetra, né? Trabalha na Santa Casa de Patrocínio, trabalha em clínica. Ele é professor da residência de ginecologia aqui de Patrocínio. E é uma honra trazê-lo para a gente falar de um assunto muito importante para as nossas ouvintes. A menopausa. Não, e é um assunto assim que também interessa aos homens, né? Porque eles convivem com as mulheres. Então, quanto mais a compreensão, melhor a convivência. Você concorda, Leandro? Concordo. Seja muito bem-vindo, doutor Atos. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Leide. E agradeço demais o convite aqui para a gente conversar um assunto muito importante. A gente deu uma conversadinha antes ali e conversamos e vimos que é algo que tem muitas dúvidas, tem muitos mitos em relação à menopausa, que hoje aqui a gente vai tentar esclarecer todas as dúvidas aí, né, que as ouvintes mandaram pra gente. Pois é, eu estava conversando com o Atos aqui antes da gente começar a fazer o programa. Como esse assunto é importante, é um assunto recorrente para nós mulheres e as mulheres que estão na menopausa, aquelas que estão na porta da menopausa e aquelas que ainda vão ficar na menopausa. Então é um assunto muito bom. Parabéns, Leandro, pela a escolha do tema e a escolha do profissional, que eu tenho certeza que hoje vai render muito. Mas eu quero falar que a gente está com novidade no programa. Coisa boa. A gente tem novidade. A gente está aqui sob o patrocínio da Casa do Requeijão, a Farmácia Nacional e a FG Corretagens. Foi muito com o apoio do Leandro também, né, Leandro? Que trouxe essa parte comercial pra gente aqui, mas tudo na base da credibilidade, da amizade, porque, inclusive, a nossa mesa está toda decorada aqui e não é de mentira, quer dizer, vou até comer um pedacinho aqui, ó. É de verdade. Pode comer. É de verdade. Por favor, né? O Atos, o Leandro, eu sei que você tá, assim, super fitness. Tô falando com a boca cheia, mas enfim, não tem problema. Hoje tudo pode, né? No vídeo, né? Tudo pode. Aqui a ideia é a gente bater um papo e aprender, né, com os profissionais sobre saúde, né? E nada melhor do que um cafezinho para começar o nosso dia. Servir aqui, Leandro. Que coisa boa. Vou te servir um cafezinho. É o cafezinho, é a Serra Coffee, que tem lá na Casa do Requeijão. Fica ali próximo à Igreja Nossa Senhora de Fátima, ali próximo à Jamaica. Então, assim, um cafezinho pro Leandro aqui. Eu vou tentar ser assim fina e colocar direitinho pra você, Leandro. Você aceita um cafezinho? Eu aceito. E lá, Leide, não tem só cafezinho não, viu? Tem todas as quitanas, tem queijo, tem doce, tem uma linha zero lactose. Tá? Então, o ouvinte aí que tiver curtindo nosso programa, pode ir lá na Casa do Requeijão e vai encontrar produto de qualidade. Então, tem esse docinho verde aqui, é de limão suíço. Nossa, esse doce verde aqui, tem esse amanteigado que eu já experimentei aqui e é uma delícia. E tem também esse requeijão moreno que eu adoro, Leandro. Eu adoro requeijão. Então, se você encontra na Casa do Requeijão, a Farmácia Nacional, você é testemunha de que tem uma imensa qualidade. E temos também a FG Corretagem. O que faz, né? O Flavinho, ele vende café. E tem aí cerca de 40 anos só... É isso, né? 40? Flavinho, não fique bravo comigo. 40 anos de experiência só na venda do café. Mas ele começou muito novo, ele tem 50 e poucos, né? O Flávio Gonçalves aí trazendo pra gente esse patrocínio, né? A FG Corretagens trazendo aí o que há de melhor em corretagens em patrocínio. E aí vamos falar sobre menopausa, doutor Atos. Menopausa, Leandro, você quer introduzir as perguntas? Porque vocês trabalham clinicamente, vocês convivem com as questões no próprio consultório. Eu queria que você falasse um pouco sobre menopausa. Vamos começar do começo? Doutor Atos, o que é a menopausa? Muito bom, mas eu ia até comentar isso mesmo para a gente explicar, né? O que é menopausa. Também chamada de climatério. Tá? Então, são duas palavras para resumir a mesma coisa. Na verdade, a menopausa significa o último dia da menstruação. Então, a mulher parou de menstruar tal dia. Então, 11/4/2025 foi a última vez que ela
de 2024, vamos colocar assim, né? 11/4/2024 foi a última vez que ela menstruou. Então, isso seria a menopausa. Igual a menarca, que é o primeiro dia, né, que a mulher, que a menina virou moça, que menstruou. Então, a menopausa seria uma data. O período, né, de sintomas e tudo mais se chama mesmo climatério, mas a gente acaba falando como menopausa mesmo. E o que seria isso? Seria a mulher ficar sem menstruar, né, durante 12 meses consecutivos. Então, quando a mulher menstrua e depois fica 12 meses consecutivos, a gente pode falar que a mulher está entrando ali no climatério. Logicamente, né, com a questão, a gente tem que avaliar a idade, né, e outros fatores ali também associados, como às vezes uma remoção de ovários pode gerar uma menopausa na mulher aí, independente de idade. Mas o que isso significa, né? O climatério, a menopausa, significa que a mulher acabaram todos os folículos ali, todos os óvulos do ovário dela. E a mulher, diferentemente do homem, ela nasce com uma quantidade, né, de óvulos que ela vai ter para o resto da vida. Então, ela não produz óvulos, folículos ovarianos. Ela vai ter esses óvulos durante aquele período, né? Então, por isso que a mulher para de menstruar. Ou seja, ela não consegue mais ter filhos, né? Ela saiu da vida reprodutiva dela. Então, a menopausa é a saída da vida reprodutiva da mulher. E isso envolve alguns fatores de sintomas, porque cai muitos hormônios e essa queda hormonal gera alguns sintomas que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Aproveitando o gancho, doutor, quais são os principais sintomas, né, da menopausa, do climatério? O que as mulheres sentem? Então, o mais comum de todos é quando a mulher fala que está tendo muita onda de calor. Sente um calor exagerado, né? Independente de se está frio ou se está calor fora, o ambiente. E esse calor geralmente é da cintura para cima, com muita localização aqui no rosto. A paciente sente um queimor no rosto mesmo. Às vezes fica até vermelha e começa a transpirar muito em relação a isso. E essa sensação de calor, né? Que a gente chama de ondas de calor. Por que ondas? Porque ela vem e passa. Vem e passa. E qualquer hora do dia ou da noite? Qualquer hora do dia e da noite, né? Independente. E isso acaba afetando muito a qualidade de vida da mulher, porque durante a noite ela acorda de tanto calor, né? Começa a transpirar e transpira e joga a coberta, que é o ar em cima dela, e depois, quando passa essa onda de calor, ela sente frio. Aí ela cobre, aí fica a noite inteira. Cobre, descobre. E isso acaba afetando a qualidade de vida. Então, um dos sintomas, onda de calor. Outro sintoma, né, que também está muito associado, é a labilidade emocional. Labilidade? Labilidade, porque o humor fica muito instável, né? A paciente ora fica explosiva, enérgica, briga por nada. E de repente, né, começa a chorar, né? Então, ora muito nervosa, ora um humor deprimido a ponto de chorar. Então, fica muito instável esse humor da paciente. Isso no mesmo dia, doutor? Pode ser no mesmo dia, né? Pode... geralmente é no mesmo dia. São variações hormonais que as pessoas ao redor, né, começam a falar assim, não, aí você tá doida, né? Começa assim. E ela mesma, às vezes, começa a ficar incomodada com isso. Ela faz um retrospecto ali. Por que eu fiquei tão nervosa assim por conta disso? E por que eu tô tão chorosa? Não tem uma explicação, não teria um motivo para isso. Outra questão que pode estar muito associado é uma queda da libido, né? Da vontade de ter relação sexual, associado também com um ressecamento da região vaginal, tá? E
A questão de... O paciente também reclama muito de uma falta de energia, uma falta de ânimo, uma falta de vontade de fazer as coisas, que tudo está muito relacionado, porque a paciente às vezes, né, não dorme direito, ela tende também a ficar mais irritadiça por conta disso, né, e a própria variação hormonal. A questão de falta de... Então, não dorme direito, acaba ficando sem energia aí para o dia. E a questão de todas essas variações, além da queda hormonal, diminui a libido, diminui lubrificação. E também, então, tudo acaba virando uma bola de neve nesse período, né, da menopausa. Doutor, você falou muito dos aspectos internos. Tem os externos também, mas, por exemplo, cabelo muda, pele muda, tudo muda também na mulher na menopausa, né? Pode, com certeza, porque tá tudo relacionado ao hormônio, né? A principal queda hormonal aí é a questão do estrogênio, que é o hormônio feminilizante, né? Então, a gente fala que existe os hormônios, né, sexuais, que é a testosterona e o estrogênio, eles estão presentes em ambos os sexos. Só que no sexo masculino, a testosterona é mais evidente. E no sexo feminino, o estrogênio é mais evidente. Quando esse estrogênio na menopausa começa a baixar, aí a mulher, né? Por que a mulher, né, tem geralmente uma pele mais sedosa, menos oleosa, né? Um cabelo mais sedoso, né? São questões do hormônio sexual, o estrogênio. E quando ele abaixa, isso pode refletir na pele, né? No cabelo, né? Na questão até mesmo da percepção da mulher de vaidade e tudo mais. Então, isso pode afetar também. Muda tudo na mulher, né? Muda o corpo, muda a mente, né? E muda até as questões das relações com as outras pessoas, como o doutor tá falando, né? Com certeza. Isso vai acontecer com toda mulher, doutor? Isso. Boa, excelente pergunta. A gente falou aqui só de características relativamente ruins em relação à menopausa, e aí toda mulher fica assim, Deus me livre, ai meu Deus do céu, chegar na menopausa, minha vida acabou. E não, a gente não tem que pensar desse jeito. A gente falou, né, lógico, dos sintomas, porque são eles que vão fazer a gente pensar em menopausa. Mas eu sempre brinco com as minhas pacientes. A menopausa é um período da vida, igual existiu a infância, a adolescente, a vida adulta e a questão da menopausa. Eu falo assim, só existe um tipo de mulher que não vai chegar na menopausa. A que morreu antes. Antes. Porque todas as mulheres vão chegar, faz parte da vida, né? Então, temos que ficar agradecidas, sim, assim, as mulheres têm que ficar agradecidas quando chegarem na menopausa, porque está viva, né? Viveu isso. E aí, algumas, né, vão ter mais sintomas, outras menos sintomas. E isso varia de mulher para mulher. Até mesmo a questão de idade. Muitas mulheres, quando começam a chegar por volta dos 40 anos, eventualmente, né, tem uma queda de energia, um pouquinho de um calor ali, e diminuição da libido, fala assim, nossa, 40 anos já fala assim, tô na menopausa, devo estar chegando à menopausa, não é possível. E não é bem assim. Existem várias situações que podem gerar uns sintomas semelhantes, que não são nada a ver com a menopausa. A menopausa, geralmente, ela vai acontecer ali ao redor dos 50 anos. Para cima dos 40, a gente já fala que pode acontecer que a gente não considera menopausa precoce. Precoce é antes dos 40 anos. Ah, tá. Precoce antes dos 40 anos. Após os 40, né, a gente fala que pode acontecer. Mas o normal, né, ali de acontecer é ao redor dos 50. E isso também varia muito em relação a aspecto familiar. Então, eu pergunto para as pacientes, com que idade a sua mãe entrou na menopausa? Que vai ser muito semelhante, né? Minha mãe entrou na menopausa aos 55 anos. Então, muito provavelmente vai ser ao redor dessa idade aí também que a mulher vai entrar na menopausa de forma natural. Lógico que a gente não pode, né,
tem que levar em considerações algumas outras situações. Vamos supor que a paciente precisou de fazer uma cirurgia de retirada de ovários, dos 2 ovários. Isso, logicamente, a mulher vai entrar na menopausa. Às vezes uma paciente teve uma questão de um tratamento de câncer e isso pode afetar a questão, né, de a mulher entrar um pouquinho antes na menopausa também. Né? Então, vários aspectos a gente tem que levar em consideração. Mas o normal mesmo é a paciente ali por volta dos 50. Doutor, tem algum fator assim emocional que a mulher seja submetida, por exemplo, um susto, uma perda? Porque eu ouvi outro dia uma mulher falando que ela teve que cuidar de um filho aos 37 anos, ela com 37, o filho adolescente, o filho teve câncer. E aí ela desenvolveu a menopausa com 37 anos. Ela teve todos os sintomas e foi diagnosticada. Então, assim, questões emocionais também podem antecipar a menopausa. Emocionais, assim, graves, que mexem muito com o psicológico da pessoa. Então, a gente tem que estudar, né, cada caso ali, mas o que é mais comum de acontecer é que certos traumas, né, alguns estresses aí, pode fazer com que a mulher pare de menstruar. A parada da menstruação não significa menopausa. A parada da menstruação, às vezes por algum estresse, significa para nós que ela não está ovulando. A menstruação nada mais é do que um término de um ciclo que não ocorreu uma gravidez. Então, quando a mulher, às vezes, passa por um estresse, né, no caso, essa sua conhecida, um estresse muito forte ali, aí bloqueou a questão da ovulação dela e ela, né, parou de ovular, né, por um período. E aí, eventualmente, pode ter sido diagnosticado a menopausa ali. Mas o que é mais comum de acontecer é bloquear por um tempo e depois a mulher volta a ovular e menstruar normalmente. E essa parada pode vir, às vezes, com alguns sintomas aí, né, de que possa ser semelhante à menopausa. Doutor, fala para nossos ouvintes aqui. Entrei na menopausa, o que eu devo fazer? Comecei a ter o fogacho, comecei a ter o calorão, tô beirando os 50 ali, né? Eu vou no ginecologista, quem eu procuro, o que devo fazer, né? Perfeito, Leandro. Então, paciente, né? Logicamente, o ideal seria que a mulher, né, fosse todos os anos aí a consulta ginecológica para fazer uma rotina e ir acompanhando essas questões de evolução mesmo da vida da mulher. Mas, uma dúvida a paciente chega lá muito assim, doutor, eu quero vir aqui porque eu tô tendo esses sintomas, eu quero dosar meus hormônios para ver se eu preciso repor, né? E a questão, né, de reposição hormonal, ela é cheia de mitos, né? Um dos principais é a questão de falar que repor hormônio é igual a câncer. Isso é um mito tremendo, né? Eu brinco assim, como que a gente vai prescrever uma coisa para pacientes, falando assim, não, essa medicação eu vou dar para paciente, mas ela vai dar câncer. Não, eu não vou fazer isso. Se, né, tivesse isso, nenhum órgão no mundo ia liberar uma reposição hormonal porque dá câncer. Não, a questão é a seguinte, a reposição hormonal, ela vem para melhorar qualidade de vida na paciente. Então, vamos supor que a paciente está tendo fogachos, onda de calor, né, e labilidade emocional, ela está com uma questão de diminuição da libido. Então, a gente pergunta para ela como que ela está se sentindo, ela fala assim, nossa, minha qualidade está péssima de vida. Então, a gente tem que responder 3 perguntinhas básicas ali, né, naquela consulta. Primeiro, a gente identificar se a paciente precisa de uma reposição, né? Então, como que eu vou identificar? Nesses sintomas, e principalmente se esses sintomas estão diminuindo a qualidade de vida da paciente, tá? Então, primeiro, se a paciente precisa de usar. Então, não é só, eu tô com 50 anos, eu vim aqui dosar meus hormônios porque eu quero ver se eu preciso repor. Não, é a gente ver se a paciente precisa repor. A segunda questão é se a paciente pode, né? Porque tem alguns critérios que a gente tem que seguir para uma reposição.
Então, a paciente, ela não pode ter parentes de primeiro grau com câncer de mama e de ovários, tá? Lembrando que primeiro grau, doutor, é pai, mãe, irmão e filho. Isso, primeiro grau mesmo, assim, né? Sim. Diretos. Não é a tia, a avó, a prima de Isso. quinto Eu brinco grau, assim, Leandro, né? que são os herdeiros, né? É os O herdeiros. primeiro grau são os herdeiros. Parentes diretos. E de mama e de ovários. Porque muita gente, às vezes, assim... Ah, mas a minha família tem muito câncer. Tem câncer de pele, tem câncer, né? De De útero, de intestino, né? de ovário e tal. Mas, não, são específicos de mama e de ovário, que são cânceres, né? Dependentes de hormônios ali, relacionados muito com a questão hormonal. Peraí, doutor, então assim, eu tenho que observar na minha família câncer com as mulheres da minha família, então, porque... Existe de homem, câncer de mama em homem. É raríssimo. Tá bem lembrado. Bem né? lembrado. É raríssimo, mas existe. E quando existe esse fator de um câncer de mama em homem, as filhas desse homem têm assim, uma chance elevadíssima de câncer, porque é altamente genético quando tem esse câncer em homem. Então, a questão ainda de avaliação se a paciente pode, né? Então, avaliação da questão do risco ali, né, de parentes que tiveram câncer. E a própria paciente, ela não pode ter tido câncer, né, de mamas ou de ovário, né, que aí é contraindicado. Absoluta. Outra coisa que a gente tem que avaliar é uma questão de risco tromboembólico, ou seja, a paciente, ela, né, não pode ter tido AVC, não pode ter tido infarto, não pode ter tido trombose, né, que isso são contraindicações à reposição hormonal. E a gente tem que fazer uma investigação nela ali, né? Fazer uma bateria de exames, né? Então, avaliar as mamas, avaliar os ovários, avaliar como é que está a questão cardiológica e, né, a questão metabólica ali da paciente, né? De colesterol e tudo mais. E aí sim, juntando tudo isso, se a paciente precisa, ela pode usar, a gente vem para a última pergunta, que ela quer usar. Então, a reposição, ela não vem para uma melhora na expectativa de vida dela. Então, eu repor hormônio ou não repor hormônio, eu não vou aumentar a expectativa de vida dela. Eu dou exemplo de diabetes, vamos supor. Se a paciente foi diagnosticada com diabetes, se ela não tratar, ela não fizer as recomendações que o endócrino orientou, ou, né, o clínico e tudo mais, ela vai diminuir a expectativa de vida, porque a doença, ela evolui, vai lesionando os órgãos e isso, né, pode acarretar com uma morte aí prematura se a paciente não tratar. Já a reposição, né, da menopausa, ela não vai mudar isso. O que eu prezo é qualidade de vida. Então, a paciente, ela precisa de usar, né? Eu identifiquei. Ela pode usar, mas tem paciente que mesmo você explicando, ela fala, mas eu não quero, eu tenho medo, porque eu já ouvi falar um monte de coisa que a reposição dá câncer. A gente fala, não é assim. Mas tem paciente que não. Que decide, né? Que decide, a decisão é dela ali, né? E então existem outros métodos que a gente pode fazer para melhorar. Assim, não é que essa paciente fala assim, não, então você não quer, então, né, lavo minhas mãos para você. Não, existem outras alternativas. Não vão ser tão eficientes, mas dependendo para aquela paciente, pode ser sim a melhora que ela precisa. Para ajudar um pouco. Qualidade, né, de vida. E o Café com Saúde, que tem aqui o apoio da Casa do Requeijão, que trouxe pra gente aqui essas delícias, esse amanteigado, esse requeijão, esse doce de limão siciliano que eu nunca tinha comido, gente. E é maravilhoso, né? Espetacular. Nossa, a gente aqui, hoje assim, sexta-feira, a gente tá de boa, né, tranquila, a gente pode ficar suave na nave, porque a gente pode comer alguma coisinha assim, porque a gente fala de obesidade aqui também, de todos os problemas, mas nada com excesso, né, Leandro? Vida, né, mas nada com Leite? Excesso, né? Não, só coisa maravilhosa. E se você quer receber pessoas na sua casa, e aí você não tem aquela habilidade de fazer, que é o meu caso, assim, de fazer as coisas num curto espaço de tempo, a Casa do Requeijão é a nossa dica ali, próximo ao Poço Jamaica, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, ali pertinho da rotatória, para você
fazer uma recepção maravilhosa na sua casa, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje. Você gostou, Atos? Muito bom, que delícia. O que você gostou mais aqui? Nossa, eu achei espetacular esse doce de limão. Tá todo mundo falando, não? Esse doce é maravilhoso. E você sabe o que eu tô gostando? Do doce, do doce com o requeijão. Tá dando um contraponto legal. Né? E com o café aqui, Serra Coffee, sem açúcar o nosso café, né? Sem açúcar o nosso café, porque o café é de qualidade não precisa de açúcar. Eu sei que tem gente que torce o nariz, como eu já fiz isso lá anteriormente, mas hoje eu vejo que o bom café você não tem que colocar açúcar. E aqui com o doce tá uma delícia. E esse amanteigado aqui, gente, eu acho que é goiabada aqui no meio. Meu Deus. Já era bom sem goiabada, né? Então parabéns pra Casa do Requeijão. E a Farmácia Nacional também. A prestatividade da Farmácia Nacional, qualquer hora do dia e da noite que você precisa de remédio, tem na Farmácia Nacional, você compra né? no aplicativo, você pode comprar no WhatsApp, Sim, todos os sim. canais. Você pode baixar o aplicativo no celular e comprar na farmácia. Leandro, uma coisa que eu sou testemunha disso, porque eu sou cliente da Farmácia Nacional, por exemplo, assim, qualquer remédio que você pede, eles têm, né? Qualquer remédio. Corre atrás e resolve o problema Isso, do cliente, né? exatamente. Só tem um patrocinador bom, né, Leide? Só temos. E aqui, a FG Corretagens, né? O Flávio Gonçalves, né? O Flavinho, pra quem não conhece, é o Flavinho, que comercializa café há mais de 40 anos aqui em Patrocínio. É uma pessoa de muita credibilidade, prestatividade e com certeza vai fazer o melhor negócio pro seu café. Só tem um patrocinador bom, né, Leide? Só. E graças à sua intermediação também, né, Leandro? Você tem moral, você tem moral. Tá feliz. Voltamos com o nosso tema hoje do Café com Saúde, porque a gente é a terra do café, a gente gosta de café. Patrocínio completou 183 anos, né? E a gente com muita honra. Mas eu mandei pro Brasil todo, né? Aniversário de Patrocínio, os colegas de rádio que eu tenho, porque eu tenho muito orgulho da nossa cidade. E a gente tem esse produto que é uma commodity, que é um produto tão importante para nossa cidade. Agora, Atos, voltando ao nosso assunto menopausa, eu estava comentando com você no bloco anterior, essa questão de a mulher tá com queda na libido, né? Quer dizer, não tá com vontade de ter relação sexual e a mulher fica incomodada com isso e ela procura você porque ela quer fazer uma reposição hormonal. Acontece esse tipo de coisa? Acontece muito, Leide, muito mesmo, né? Só que a gente tem que individualizar cada caso, né? Eu falo que, na literatura também fala que a questão hormonal em relação à libido feminina é o menor dos fatores, né? Lógico que a mulher na menopausa, sim, né? Tem a queda hormonal ali nela, né? Tem um afeto, sim, na libido. Mas a libido na mulher sem ser na menopausa é uma queixa muito frequente no consultório. E, às vezes, vem querendo repor, principalmente testosterona, e isso não está indicado, né? A gente tem que avaliar ali muito bem cada caso, que a maioria das pacientes tem algum fator ali. Às vezes, ela está passando por algum estresse no trabalho familiar, ou até no próprio relacionamento ali. E é um pouco cultural, né, da nossa sociedade, a mulher achar que é culpada de tudo, né? Que a queda da libido dela é por conta da culpa dela, né? E ela vem querendo encontrar ali na consulta uma fórmula mágica, né? Às vezes até elas brincam, doutor, não existe um Viagra feminino, não? Né? Não tem não, doutor? Infelizmente não. Porque, na verdade, a libido feminina é muito complexa. A gente pensar, né, que é só dar um remedinho aqui e vai melhorar tudo, e não. A questão da vontade de ter relação da mulher ali, ela vem desde um café da manhã, de um bom dia, né? Do companheiro estar ali ao lado dela, fazendo, ajudando ela em alguma coisa, em coisas do dia a dia mesmo, né? Isso é muito importante para a questão, para a mulher, né? A mulher ter a companhia ali. Então, não é só naquele momento. Eu falo assim, que às vezes a mulher está num relacionamento que o marido não fala. Não tem essa sensibilidade. Não tem essa sensibilidade. Não cuida, não tem uma parceria, isso, né? Mas assim, ele, né, não tá ali, não tem essa sensibilidade aí. E à noite ele chega e procura ela, né? Então, passou afastado o dia inteirinho, sem nem um oi ou um bom dia, ou, né, uma ajuda, às vezes. Nas tarefas de casa. Isso, né? Teve um tempinho ali buscar o filho, ou, né, qualquer coisa assim, né, para auxílio ali da mulher também. E à noite ele procurar ela, né? Então, ela
tá cansada da questão, né? Tá chateada. Chateada, às vezes com alguma outra coisa. Tá com fogacho. Sobrecarregada com as tarefas, né? Então, com jornadas duplas, triplas, né? De mãe, esposa, professora, né? Trabalhadora, amiga. Então chefe, é muito pra funcionária. mulher, né? Com certeza. E aí, naquele momento ali, quando a paciente vem querendo repor um hormônio, né, ali para ver se melhora a libido, eu tô ignorando tudo isso na paciente. Então, a gente tem que avaliar muito bem a paciente ali, porque só repor hormônio seria fácil de melhorar. Se fosse só hormônio, não existiria, né? Mulher com baixa de libido, porque é muito fácil. A gente repõe aqui, pronto, resolvi. E não é isso. Funciona muito diferente do homem, né, doutor? Muito. Assim, a questão da libido feminina, ela passa, né, por tudo, né? Pelo emocional, pelo físico, pelo biológico. Mas, sobretudo, também, às vezes, muitas vezes, a falta de apoio do parceiro. Com certeza. Eu brinco que a mulher, para ter libido, para ter vontade de ter relação, ela tem que estar bem, né? Não pode estar, ela não pode estar estressada. Já o homem usa a relação sexual diferente, às vezes, né? Ele fala assim, nossa, tive um dia cansativo, tive um dia estressante, eu queria relacionar para desestressar, né? E a mulher, ao contrário, ela tem que estar bem para ela querer ter relação, né? Teve um determinado momento que eu li que, assim, a relação sexual para a mulher começa no café da manhã. No ato de gentileza, de educação, de um ouvir o outro, de conversar. E isso tá ficando cada vez mais difícil. As pessoas têm pouco tempo por excesso de trabalho e tal, mas, assim, é bom a gente... tem uma frase do Gaudí, ele fala assim, quer ser original? Volte às origens. É voltar ao básico, voltar à simplicidade para você ter uma vida plena. Porque também ficar culpando a mulher de tudo... Quer dizer, eu não gosto de culpar de nada. Nós todos somos responsáveis, né? Os homens e as mulheres, e a gente apoia o outro. Mas eu fico vendo assim, o tanto que esse assunto... Até, Leandro, você tem perguntas de ouvintes aí também, não tem? Tenho. Fica à vontade. Olha, nós temos as ouvintes mais felizes aqui de patrocínio, né? Porque essa rádio é a rádio mais feliz aqui da cidade. Tá na módulo, tá feliz. Estamos felizes. Nós já respondemos a pergunta da Camila, que era como amenizar os sintomas da menopausa. Um abraço, Camila. Ela perguntou também os primeiros sintomas, o Dr. Atos falou no primeiro bloco, né, sobre os sintomas. Leandro, deixa eu só, então, complementar um pouquinho, né, amenizar os sintomas ali. Nós falamos de um método, né, de amenizar os sintomas da menopausa, que seria a reposição hormonal, né? Mas existem métodos também não farmacológicos que são muito importantes, como hábito de vida saudável, né? Então, a mulher alimentar direitinho, controlar o peso, principalmente atividade física. A atividade física está muito relacionada à questão de melhora de sintomas, tanto na questão, né, de labilidade emocional, quanto na questão de... porque a menopausa também pode dar insônia, né? Então, na questão de dormir melhor. Nossa, muito bem lembrado, doutor. Como eu escuto as amigas falarem da insônia. Então, né? E está relacionado, a insônia está relacionada com a questão hormonal e também com aquele negócio que eu falei de... tira cobertor, coloca cobertor, tira cobertor, coloca cobertor. Não, e dormir com o colega do lado, como é que você faz, né? Então. Enfim, com companheira tal, como é que você faz? Porque descobre, não gosta de ar. A gente fica meio doida, né, doutor? Isso. E então a atividade física ajuda muito nessa questão, muito mesmo, é extremamente importante. Eventualmente, né, algumas medicações antidepressivas, né, pode ajudar, né, nessas sintomatologias. E também existem métodos naturais, que a gente chama de fitoterápicos, né? Muito conhecido aí é o chá da folha de amora, né? Tem efeito mesmo, doutor? Tem, né? Existe comprovação. Tem um jeito de fazer esse chá assim, ou é como se faz um chá normalmente? Né? Eles pegam muito a folha mesmo da amoreira, né? Sim, fazem um chá. Eu nunca experimentei, mas dizem que é amargo pra caramba. Ah, é? Mas existem também formulações manipuladas, ou até mesmo, né, as já prontas vendidas em farmácia. Lembrei de outra também. O leite de soja, ele tem algum efeito? A soja, ela é um importante
vegetal que tem fitoesteróis, que a gente chama de fitoesteróis, né? Então, a soja, a amora, né? São os que mais conhecidos. Auxiliam. Né? Eles têm... comprovadamente ali, eles são inferiores à reposição, né? Mas algumas mulheres têm contraindicação ou não querem, né? Elas vão ter sim um benefício. Ótimo. Tem uma Temos pergunta perguntas? da Leda, que tá escutando aí a gente. A Leda, um abraço, Leda. Quais são os riscos da reposição hormonal para o tratamento de menopausa precoce, pós-esterectomia total? Sim. Então, a esterectomia aí, quando é realizada, quando a gente vai fazer, na verdade, a reposição hormonal... O que é esterectomia, doutor? Só para quem às vezes está ouvindo e não sabe o que é, né? Isso. Então, a esterectomia é retirada do útero, tá? Então, quando a gente fala em esterectomia total, é retirada do útero e do colo do útero, certo? Então, no caso dela ali, às vezes ela quis comentar, na verdade, de uma esterectomia com a retirada, né? A retirada do útero com a retirada dos ovários também associados, né? Então, essa paciente, na verdade, é extremamente importante, dependendo da idade dela, né? Se for menor do que 40 anos, é extremamente importante a gente repor hormônio nela. Porque se não repor hormônio nela, ela vai ter, né? Uma questão de risco aumentadíssimo para ter osteoporose, né? E um risco cardiovascular, porque o estrogênio, ele promove uma proteção a cardiovascular aí na paciente. Então, a paciente que precocemente é retirada os ovários, elas têm um risco maior de ter um infarto, um AVC. Então, Sério? Eu não sabia disso. Pacientes, né, que são retirados muito cedo, antes dos 40. Após, né, os 50 anos, repor hormônio não vai proteger ela, né, contra o infarto ou AVC, tá? Então, a mulher, quando ela entra na menopausa, ela fica com a mesma chance que o homem tem de ter infarto e AVC. A gente sabe que homens têm um maior risco de ter infarto e AVC do que mulheres, principalmente ali homens com 40 anos. Esse índice se iguala nas mulheres quando elas entram na menopausa. Então, é muito mais comum é difícil a gente ver mulher jovem infartando. Agora, homem jovem, o jovem que eu falo 40 anos, que é jovem... Jovem, super jovem. Por favor, doutor Atos. É mais comum homem de 40 anos, é muito mais comum ver homens de 40 anos infartando do que mulheres de 40 anos infartando. Isso por conta do hormônio. Então, nessa paciente, dependendo da idade dela, é importantíssimo fazer, sim, uma reposição hormonal. Só que quando é retirado o útero, a gente faz uma reposição simples de hormônios, só de estrogênio. Nas mulheres que têm útero, a gente tem que fazer reposição de estrogênio e de progesterona, para não aumentar risco de câncer de endométrio ali no útero. Doutor, eu tô encantado com a nossa conversa. E eu fico, assim, fervilhando as perguntas na cabeça, Ele vai falando, a gente vai pensando em perguntas, né, Leandro? Ele é muito didático. Professor também, né? Você é professor. Você falou sobre a osteoporose. É uma coisa que eu vejo muito nas minhas pacientes. Elas chegam muito nesse climatério, na menopausa, no consultório, sem fazer o exame da osteoporose, que é a densitometria óssea. Quantas pacientes chegam para mim, na rotina de clínico geral mesmo, sem a mamografia, sem o preventivo do colo do útero e sem a densitometria óssea, que é um exame muito importante para as mulheres fazerem no climatério, porque depois da menopausa, né, depois da última menstruação, o risco de fratura no fêmur e na coluna aumenta muito. Então, a mulher vai perdendo massa óssea. Então, o que o doutor Atos falou sobre atividade física é importantíssimo, tá? Então, mulheres que estão no climatério, façam atividade física. Consumam alimentos com cálcio. O queijo, o requeijão, né? É importante eles sempre consumir uma quantidade adequada, né? De produtos à base de leite, que contenham cálcio. E procurar o ginecologista, né, doutor? Porque a osteoporose, ela acontece mesmo, né? Acontece mesmo, né? Então, a densitometria é importante da gente fazer, principalmente após, né, os 60 anos aí, que é importantíssimo a gente fazer.
Mas a atividade física, né, e uma alimentação rica em cálcio é importante desde que ela entre na menopausa, né? Então, o exame em si a gente não precisa, às vezes, fazer logo que ela entra na menopausa. Mas a atividade e a reposição é importantíssima, sim, desde sempre, mas com uma atenção muito especial na menopausa. Doutor, e assim, a menopausa tem fim? Quando que ela acaba? Esse tormento na vida da mulher. Isso. A menopausa, né, é um climatério, né? Ele é um período na vida da mulher. Só que tem algumas mulheres que vão entrar nesse climatério sem sintomas nenhum, então vai ser... Oh, Deus, se eu mereço. Amém, se eu merecer, eu recebo. Sem sintomas nenhum, e essa paciente, a gente não tem que repor hormônio nela, nós temos que acompanhá-la, sim, né? De exames de rotina, mamografia, o preventivo, quando chegar a época da densitometria, mas não um tratamento específico ali, usar de medicações nessa paciente. Agora, as pacientes que são sintomáticas e que, né, podem e querem usar a reposição, a gente vai usar por um período, não vai usar para sempre também, tá? Geralmente aí até 7 a 10 anos, dependendo da paciente. E a reposição, ela vem para ajudar a transicionar a paciente. Então, quando a paciente está no período ali que a gente chama de menacme, que é a paciente que está apta à reprodução, ou seja, a partir da primeira menstruação até o último dia da menstruação, a mulher, em teoria, está apta a se reproduzir ali. Quando a gente vai olhar essa paciente aí, ela está com muito hormônio. Quando ela entra na menopausa, é uma queda muito brusca. E essa queda brusca é sintomática para algumas pacientes. Então, a reposição vem como se fosse para fazer um desmame de hormônio nessa paciente. Então, a paciente ela vem usando uma quantidade bem menor do que ela produzia, né, de hormônio, mas que vai melhorar os sintomas dela até o momento que a gente optar, né, e ver que é o momento ali, que é individual de cada mulher, para a gente suspender. O ideal é que isso seja, né, até 10 anos, né? Não é que vai usar 10 anos, mas a gente usa aí por esse período e vê depois essa suspensão como que ela vai ficar, como que vão ficar os sintomas dela, dessa paciente. Uma questão que eu lembrei aqui agora, doutores, a questão da depressão. Ele é muito comum na menopausa? Extremamente, né? Extremamente. Porque a própria queda hormonal, essa labilidade, a questão da qualidade de vida, né? Que piora bastante. E também de a própria paciente pensar, né? Se sentir velha, né? Eventualmente por conta das mudanças ali a mulher a questão, né? É muito vaidosa a mulher, e aí ela às vezes entra na menopausa e fala, nossa, minha pele tá, né, mais seca ou mais oleosa. Então ela às vezes fica, né, com esse pensamento de queda na autoestima dela. E a gente não pode negar, doutores, que a gente vive num país etarista. Uhum. Que a velhice é vista como o fim de tudo. E eu, particularmente, entendo a velhice como o início de outra fase da vida. Com certeza, é isso mesmo que a gente tem que pensar, né? Então, por isso que às vezes algumas pacientes acabam entrando em uma depressão. E para mulher isso é mais pesado, né? Sim. Eu recomendo nossos ouvintes a ver o filme A Substância, né? Nossa, que fala sobre esta mudança, simbólico, né? É um filme está disponível aí nos streams, né? É um filme que, do ponto de vista psicanalítico, mostra essa passagem, né, de um ciclo da vida da mulher. E a não aceitação da passagem, né? Então, a gente acolhe no consultório, encaminha muitas vezes para psicoterapia. E é o que o doutor Atos falou, é atividade física, é cuidar da saúde mental também, acolher essas dúvidas. Porque a sociedade, ela é muito mais cruel com a mulher, né? O homem se torna, muitas vezes, o galã depois dos 40. E a mulher, às vezes, é considerada velha, né? Então, a gente tem que mudar essa visão que a sociedade tem sobre as mulheres, né?
né? Mas eu penso que primeiro você tem que mudar com você. Com certeza. Porque aí você consegue convencer as pessoas. Nem que o objetivo seja convencer, mas eu acho que se você pensa dentro de você que é uma nova fase da vida, e eu não tô falando isso de maneira hipócrita, eu realmente penso isso, eu tô assim, minha vontade, doutora, é só ficar lendo o dia inteiro. Eu penso que essa fase da vida, deixa os mais novos trabalhar, eu quero é ler. Tudo que eu não pude ler ao longo da vida por trabalho, por tudo. Então, assim, eu tenho uma lista enorme de livros. E penso que é isso, a gente tem que se cuidar o tempo todo, né, doutor? Com certeza. E só, né, voltando só um pouquinho assim, a gente também tem um período para iniciar essa reposição, tá? Então, às vezes uma mulher, né, tá com há mais de 10 anos que ela entrou na menopausa, ela fala, nossa, eu tô sentindo tudo isso, eu quero, então, ir no médico para eu repor o hormônio para ver se melhora. Não, a gente perdeu uma janela, né? A janela de tratamento é até 10 anos aí de quando ela entrou na menopausa. Olha que importante que você está falando. Quer dizer, mulheres, não durmam no ponto. Procurem ajuda o mais rápido possível. Com certeza. Prevenir, né? Isso. E doutor, se nossos ouvintes quiserem consultar com você, né? Onde que a gente encontra? Quais são suas redes sociais? Sim, a minha rede social, Instagram, Atos Yuri. E eu atendo lá na Clínica COG, tá? Então, quem quiser consultar lá, vai ser um prazer. Você é colega do doutor João? Doutor João, doutora Juliana e doutor Augusto, que acabou de chegar lá também. Que bom, hein? E atendemos lá, né, todas as faixas etárias, desde a adolescência, né, até a menopausa. Que ótimo. Tá certo. Leandro, eu quero assim, a minha palavra sempre é de agradecimento, mas um agradecimento sincero, profundo a você, doutorado, seus convidados maravilhosos. A gente tem aí vários programas pra frente pra gente tratar de vários assuntos aqui, mas assim, eu sei que vocês médicos, vocês são muito ocupados. Então eu sempre ressalto isso. Vocês dão o mais importante pra gente, que é o tempo de vocês. Então, muito obrigada. Voltem sempre ao nosso programa, Leandro. Muito obrigado, Leide, pelo programa, Atos, assim, por disponibilizar para ensinar pra gente, ensinar para nossos ouvintes, né? Para nossas ouvintes aqui, trazendo informação de qualidade, com credibilidade, né? Queria deixar um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E a mensagem é: cuidem-se, né? Estamos aqui para informá-las e quero agradecer o Dr. Atos e convidá-lo para novos programas, né? Quem sabe a gente pode falar sobre o câncer de mama, a gente pode falar sobre a adolescência, né? Falar sobre... né? Sobre as mocinhas na adolescência, planejamento familiar. Então tem muito assunto sobre a saúde da mulher. Fica aí o convite para um próximo encontro, né, doutor? Eu agradeço demais, Leide, Leandro, né? Agradeço também aos ouvintes aí por escutarem a gente. Espero, né, ter tido algum esclarecimento aí para vocês. E aceito muito o convite aí, né? Gostaria demais de retornar aqui para conversar com vocês. Já está convidado. Já está convidado. E a você, ouvinte internauta, muito obrigada pela atenção conosco aqui no nosso Café com Saúde, com muita saúde. A gente tosse, vibra pela saúde aqui, sempre no oferecimento da Casa do Requeijão. Delícia, gente, que maravilha. Muito obrigada pelo apoio aqui ao nosso programa. A Farmácia Nacional e a FG Corretagens. O nosso programa existe graças ao apoio de pessoas assim que veem a importância da comunicação. Então, a vocês, sucesso, bons negócios e muito obrigada. A você, ouvinte internauta. Até o próximo programa. Grande beijo para todo mundo.